Boa noite, caríssimos irmãos. Muito feliz de estar presente aqui novamente na casa do Senhor para compartilhar junto com os irmãos uma palavra que fala sobre o Espírito Santo, que você muito bem conhece, pois ele habita em você. O Espírito Santo, ele habita em nós. Mas o Espírito Santo, ele tem algumas peculiaridades que a gente tem que aprender. O Espírito Santo, por exemplo, ele pensa, ele sente emoções, ele fala, ele tem vontade, e ele também nos dá dons. É ele que nos convence do pecado, da justiça, é ele que nos transforma, e é ele que nos guia. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre a plenitude do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 14. Além da presença dos irmãos aqui, hoje, Hilder, bom te ver. Meu filho Diego também, muito obrigado. João 14, versículo 16 ao 26. Se você achou, por favor, em reverência à palavra do Senhor, fique de pé. João 14, versículo 16 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Até esse ponto, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, Senhor, pela tua palavra que foi lida, Senhor, e será explanada agora não por mim, Senhor, mas pelo teu Espírito que habita em mim, Senhor. Fala conosco, Senhor, unge os nossos ouvidos, porque queremos ouvi-los em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Talvez você esteja se perguntando o que é a plenitude do Espírito Santo.
Muitos pensam que o Espírito Santo é uma força, um poder. O Espírito Santo é Deus, podemos defini-lo simplesmente assim, é Deus. Mas ele é um ser pessoal. E plenitude quer dizer estar cheio, estar completo, na sua totalidade. Não é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, porções, não. É estar totalmente completo. E nós, como cristãos, nós precisamos estar totalmente completo do Espírito Santo. A maior necessidade do pecador é Cristo. Jesus, ele é o dom que Deus enviou ao mundo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um dos versículos mais lidos da Bíblia. É para mim e para você refletir como Deus é bondoso, como Deus é carinhoso, como Ele é misericordioso para conosco. Enviou o teu Filho, que se entregou por mim e por você. E Jesus, quando subiu aos céus, Ele disse que deixaria o nosso advogado, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o Espírito Santo. Entretanto, a maior necessidade do crente, agora, um pecador perdoado e remido, é o poder do alto, é a plenitude do Espírito Santo, que recebemos quando Jesus nos aceita, quando levantamos nossas mãos e nos entregamos a Cristo. O Espírito Santo, então, passa a habitar em nós. E cabe a nós, então, o buscarmos para estarmos cheios dele, cheio da sua presença, para que ele possa nos ajudar, nos guiar, nos consolar, nos auxiliar. Não há igreja sem a presença do Espírito Santo e não há um crescimento saudável sem a ação poderosa do Espírito de Deus. Caríssimos irmãos, é impossível uma pessoa convertida não sentir uma transformação do Espírito Santo na sua vida. E nunca foi propósito de Jesus que sua igreja vivesse sem a vida e ação do Espírito Santo em cada um de seus membros. Foi necessário Jesus subir aos céus para que ele viesse, para que ele pudesse agir em nossas vidas. E ele age. Ele nos ajuda. Ele é sempre conosco, todos os dias. Mazinho, eu não ia contar não, mas eu vou contar. Talvez nem todos saibam, eu estou congregando agora em Seropédica. Estou lá auxiliando o pastor Ricardo. E esse mês nós estamos falando justamente sobre o Espírito Santo. E ele hoje, na sua pregação, ele citou um fato que aconteceu já há alguns anos. Ele disse que teve uma época que ele, pastor, ele ficou revoltado, e ele disse que não abraçaria mais ninguém. Não vou abraçar mais ninguém, não quero saber, tal. Aí tudo bem. Veio para um culto em Paracambi, foi pregar em Paracambi. Quando ele estava chegando, Mazinho chega para ele e diz assim: eu vim aqui só para lhe dar um abraço. Ele não entendeu nada.
E eu estava perguntando ao Mazinho, estava falando para ele aqui hoje, e o Mazinho falou que aquele dia ele estava em casa e sentiu vontade de ir abraçar o pastor Ricardo. E foi lá justamente para dar um abraço nele. É assim que o Espírito Santo trabalha. Nós não entendemos a ação dele para conosco. Ainda bem que nós não entendemos, né? Valeu, Mazinho. Nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo, ele foi prometido. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus aqui, ele estava instruindo os discípulos a não saírem de Jerusalém até receberem a promessa do Pai, que seria o batismo no Espírito Santo. E esse batismo, ele também seria um revestimento de poder, também registrado em Lucas 24, 49, que diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes, ela foi também profetizada por Joel e também por Isaías. Era o momento da dispensação do Espírito Santo, e os discípulos, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo para realizar esta obra, a obra que é de Deus. Assim como nós também temos essa oportunidade de fazermos a obra de Jesus, fazermos o seu chamado. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Jesus, ele deu a ordem para aqueles discípulos alguns anos atrás, mas aqueles discípulos morreram. Quem ficou? Eu e você. Nós temos que atender esse chamado de Jesus, fazer o seu ide. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Cabe a nós fazermos isso. Mas para isso, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Mas por que os discípulos precisavam estar cheios do Espírito Santo? Eu vou contar uma ilustração aqui para entendermos melhor. Havia um certo criador de cachorros. Ele tinha 2 cachorros grandes, um preto e um branco, de porte bem grande. E ele os levava na rinha constantemente. E ele sempre ganhava no cachorro que ele apostava. E um dia alguém lhe perguntou: como é que você sempre ganha, você sempre acerta, qual dos 2 cachorros vai ganhar? E ele falou para aquela pessoa que o cachorro que ele queria que vencesse, ele tratava bem naquela semana, dava uma ração dobrada, enquanto que o outro ele diminuía, para que o outro não se igualasse àquele que era bem alimentado. E assim ele apostava naquele cão que ele alimentou durante a semana, em dose dupla.
e aquele cachorro sempre vencia. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você que a mesma coisa acontece conosco. Quando nós alimentamos a nossa vida espiritual, nós nos achegamos mais a Deus. Quando nós procuramos mais a palavra de Deus, quando nós temos comunhão uns para com os outros, quando nós oramos mais, damos mais tempo para Deus, nós estamos alimentando a nossa vida espiritual e com isso nós estamos chegando-se mais a Deus. Mas em compensação, quando você se afasta de Deus, quando qualquer coisa é motivo para você não ir à igreja, para você não ter comunhão com os irmãos, para você questionar tudo, reclamar, isso só te afasta de Deus. Mas o Espírito Santo é nosso amigo, fiel companheiro, e ele nos ajuda, mas você tem que falar com ele, ler a palavra, buscá-lo. E aqueles discípulos, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo para poderem fazer a obra que Jesus colocou para eles. Porque eles precisavam ter uma experiência poderosa com Deus. O Espírito Santo, ele deve ser nosso desejo de busca. Constantemente temos que buscá-lo. Os discípulos, eles não aguardaram a promessa do Espírito Santo passivos, mas em oração. Nós também temos que sair da zona de conforto e buscarmos o Espírito para estarmos cheios dele, para fazermos as obras que ele nos prometeu que faríamos. Lá em Efésios 2 diz que Deus preparou boas obras para nós, para mim e para você. Nós temos um chamado, todos nós temos um chamado, e nós podemos ser esse canal para abençoar pessoas, para abraçar, como o Mazinho foi. Será que foi coincidência? Não foi não, meu irmão, foi a ação do Espírito Santo que levou ele naquela igreja, para mostrar que nós não somos nada sem Deus, dependemos dele em todos os momentos de nossa vida, e nós temos que nos colocar perante ele, nos humilhar, nos quebrantarmos perante o nosso Deus, para estarmos cheios do Espírito Santo. Os 120 discípulos, entre eles, os apóstolos, Maria e seus filhos, oraram durante 10 dias após a ascensão de Jesus. E ao fim desse período, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. No cenáculo, aquele grupo estava comprometido com a busca do Espírito Santo. O texto bíblico diz que eles perseveravam unânimes em oração, todos eles num só alvo, todos eles num só espírito, em todos eles havia o mesmo sentimento. E como podemos buscar a plenitude do Espírito Santo hoje para a nossa vida? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18.
Diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Num contexto anterior, aqui Paulo fala para a gente para não se embriagarem com vinho, porque o vinho, ele traz uma aparente alegria. E naquela época havia um soberano, alguém que mandava lá em Éfeso, que era comum para eles estarem embriagados, bebiam muito vinho. E Paulo, então, ele faz essa contradição, falando para não se embriagarem com vinho que traz uma aparente alegria. E para o mundo isto é muito comum. O mundo gosta de estar alegre, se divertir. Talvez você já tenha, como eu, passado por isso, porque eu me converti, eu tinha 44 anos, então passei muito tempo pelo mundo, mas é uma alegria pequena, logo, logo se acaba. Quando cai a ficha, você vai ver que não é nada daquilo. Mas ele aqui, ele continua e ele dá uma ordem, aqui está no imperativo: deixe-se encher pelo Espírito. Não é estar cheio, é deixar-se encher totalmente, na sua totalidade. Estar cheio, transbordando, porque quando você está cheio do Espírito Santo, a sua alegria é dobrada, a sua comunhão é gratificante, a sua generosidade é muito maior. Para estar cheio do Espírito Santo, devemos estar falando, cantando e louvando, falando coisas de Deus, falando de Jesus, pregando a palavra do Senhor. Também dando graças. Diácono Sebastião abriu aqui dizendo que em tudo dai graças. Isto agrada ao Senhor. Em tudo dai graças. Também nós devemos nos sujeitar às autoridades, às nossas lideranças, ao seu pastor. A vida cheia do Espírito Santo, ela é alcançada através da comunhão, da adoração, da gratidão e da submissão. São 4 itens que nós devemos fazer um exercício constantemente em nossas vidas. Estarmos em comunhão com os irmãos, compartilharmos. Hoje, infelizmente, não podemos abraçar, mas você pode ligar, você pode fazer um sinal, um sorriso, dar um toquezinho. Também adoração, louvores, entoar louvores ao Senhor, para que chegue até Ele com um aroma agradável. Isso agrada a Deus. Gratidão a Deus pela sua misericórdia para conosco, porque Deus, Ele é misericordioso. Ai de nós,
se Deus não fosse misericordioso. Ai de nós, não merecemos nada, somos pecadores, mas Deus, como eu disse aqui em João 3,16, enviou seu único Filho, e Jesus se entregou por nós, para que hoje estivéssemos aqui. Também estarmos submissos. A palavra de Deus diz que nós devemos nos submeter às autoridades, orar pelas autoridades, orar pelo seu país, orar por Israel. O Espírito Santo, ele foi derramado. Em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que creram em Cristo Jesus e se tornaram seus discípulos, agora, cheios do Espírito Santo, foram revertidos do poder para testemunhar. O Espírito Santo desceu sobre ele como língua de fogo e como um vento impetuoso, e todos começaram a falar das grandezas de Deus. Caríssimos irmãos, assim nós também, quando nós recebemos uma bênção, nós também devemos testemunhar. Devemos falar para Deus, agradecer, embora Ele já saiba de tudo, mas nós devemos colocar para fora a nossa alegria. Falarmos para a igreja, dar um bom testemunho, porque isso agrada a Deus. Mas infelizmente muitas pessoas recebem a bênção, mas não compartilham. Nós precisamos fazer esse exercício, compartilhar com os irmãos coisas boas. Uma multidão curiosa e perplexa foi atraída pelo acontecido, e Pedro, o apóstolo Pedro, que outrora ficou marcado por abandonar Jesus, pegou a palavra e pregou o evangelho, e naquela manhã cerca de 3.000 pessoas se converteram. Abriu a sua boca. Pedro era um homem iletrado, mas o Espírito Santo falou por ele, e 3.000 pessoas se converteram, 3.000 almas. Os discípulos, antes trancados, com medos dos judeus, agora eles saíam destemidamente e pregavam o evangelho, falava das boas novas da salvação. Em pouco tempo aquela mensagem alcançou o mundo naquela época. E eu pergunto aqui para os irmãos, mas não precisa responder: o que nós temos feito? Temos pregado o evangelho de Jesus? Temos falado para as pessoas que Jesus está voltando? Mas pastor, eu escuto isso há muitos anos, desde pequenininho, que Jesus está voltando. Meu irmão, mas as evidências estão aí, cada vez mais fortes. Jesus está voltando, creia nisso.
Abra sua boca, deixa o Espírito Santo falar. Pregue para as pessoas. Você não precisa ser um pastor, um diácono, um presbítero, um bispo. Lembre-se que eu falei aqui, todos nós temos um chamado. Diga para as pessoas que Jesus lhe ama. E deixa o Espírito Santo trabalhar. A obra é dele. Mas você tem a oportunidade de falar para essas pessoas. Não se omita. Saia da zona de conforto. Faça aquilo que Jesus lhe ordenou. Foi uma ordem dele antes de ser assunto aos céus. E nós temos que fazer, meus irmãos. Talvez dentro da sua casa ainda tenha alguém que ainda não se converteu, talvez um vizinho, talvez alguém no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Alguém conhecido que passa por você, ainda não conhece Jesus. Fale de Jesus para essas pessoas. Ganhe essa alma para Jesus. Porque quando chegarmos lá no céu, mostraremos as nossas mãos. E como chegaremos com as mãos vazias? Não podemos. Não podemos. Deus, Ele nos dá essa oportunidade. E nós temos que fazer. O nascimento da igreja e a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá a vida plena. O derramamento do Espírito Santo refletiu na igreja e o mundo foi impactado. A plenitude do Espírito foi percebida por meio da firmeza da doutrina dos apóstolos, do encorajamento, da oração, da comunhão fraternal, da adoração fervorosa e do testemunho irrepreensível. Aqueles homens, agora cheios do Espírito Santo, passaram a dar bons testemunhos. Assim como nós também temos que dar bons testemunhos. Não adianta eu ser um santo só na igreja. Temos que ser aonde estivermos. Na igreja é muito fácil. Quero ver lá fora. Quando você for afrontado por alguém. Quando você quer levar vantagem em alguma coisa. Sabe, Sebastião, uma vez eu estava lá no Berges, fui comprar um salgado. E lá a balança fica com o preço só, que é do pão de sal. E eu cheguei, peguei o salgado, fui lá, coloquei, saiu a etiqueta, eu afixei no saquinho plástico e fui embora. Quando eu olhei, me dei bem, hein? Me dei bem. Quando eu virei as costas, o Espírito Santo começou a me... É esse o seu bom testemunho? Na hora, meu irmão, voltei lá e pedi o rapaz para pesar. Todos os dias nós somos afrontados. Todos os dias. E se deixarmos brecha, o inimigo entra. Ele faz uma arruaça na sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, um problema e não sabe por que está passando. Reflita, peça perdão a Deus. Qual a função do Espírito Santo?
João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. A função do Espírito Santo, que é Deus, que chora conosco, que nos guia, que tem sentimentos, que nos dá dons, nos capacita, que endireita nossos caminhos, é testemunhar de Cristo. Essa é a sua função. A igreja cheia do Espírito Santo tem um bom testemunho de dentro e também de fora, porque ela é embaixadora de Deus na terra e promove uma festa no céu. Ela cresce em conhecimento e também em graça. Ela cresce em santidade e também em números. Em Atos 2, 42 a 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Nasce aqui então a igreja do Senhor Jesus Cristo. E com um bom testemunho, as pessoas eram acrescentadas todos os dias. Eles se reuniam no pátio da igreja e oravam, buscavam a Deus. E hoje, será que nós também oramos todos os dias? Buscamos a Deus? Lemos a sua palavra? Buscamos a sua santificação? Caríssimos irmãos, nós temos que fazer esse exercício diariamente. Leitura da palavra de Deus e oração. Não tem como você dizer que não tem tempo, chegou cansado do trabalho. Leia antes de sair de casa. Busque ao Senhor enquanto há tempo. Busque ao Senhor, porque um dia Ele virá. Teremos que prestar contas, todos nós, o que temos feito para agradar ao Senhor. Temos ganhado almas para Cristo? Temos ajudado nossos irmãos? Esta pandemia já está aí há algum tempo, desde março. Ela nos fez refletir sobre muitas coisas, principalmente sobre ajudar as pessoas. Muitas pessoas perderam seus empregos, não tiveram renda, contaram com a colaboração dos irmãos. Se você puder,
ajude-me. Se você não puder financeiramente, ajude em oração. Ore por aqueles que estão aí necessitados, precisando do emprego, precisando de uma alimentação, precisando de um remédio. Tem muita gente nessa situação. Esta semana o nosso diácono Marcão, que inclusive mandou um abraço para a igreja, o pastor Ricardo também mandou um abraço. Marcão, ele chegou para nós na reunião dos homens e disse que tinha um conhecido que estava passando necessidade. Ele ficou sabendo e ele então angariou um dinheiro e comprou uma cesta básica, uma boa cesta, e ele fez questão de entregar e ver como está a situação do rapaz. Ele disse que ele ficou triste quando ele viu a situação. Não era só alimento que o casal, estava precisando. Estava precisando de uma palavra amiga. Estava precisando ouvir de Deus. Ouvir coisas boas. E é isso que as pessoas também estão precisando. Tem muita gente aí carente de Deus. Cabe a nós falarmos de Deus para elas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é irresistível. Ninguém pode deter os passos de um povo revestido do poder do alto. Mazinho. Prisões não podem intimidá-lo, nem a morte pode fazê-lo recuar. A igreja unida, ela é forte, ela é irresistível. Nós precisamos nos unir mais. A igreja tem que se unir, independente de qual seja a denominação. Precisamos ajudar mais esse povo que carece, precisa. Essa igreja, ela avança em vitória, arrebata aqueles que caminham para a perdição. Tem muita gente caminhando para o matadouro, para a perdição. Muita gente. Temos que falar de Jesus para essas pessoas. Elas têm que ouvir falar do Senhor como único e suficiente Salvador. Elas não conhecem, elas pensam que conhecem, mas não conhecem Jesus. Só quando tiverem um encontro real com Cristo, vão passar a conhecê-lo. É preciso que nós sejamos banhados pelo Espírito de Deus, pelo sangue de Cristo, para realmente mudarmos. E o Espírito Santo, então, fazer na nossa fazer na nossa vida uma grande obra. E Deus, Ele tem promessa para todos nós, que vão ser cumpridas no momento exato, na hora certa, vai ser cumprida em nossas vidas. E nós esperamos um dia estarmos com o Senhor nos céus. Nada substitui a plenitude do Espírito. Lindos templos, pastores com boa retórica, uma música de boa qualidade, elas podem impressionar as pessoas, mas sem o poder do Espírito Santo, a igreja, ela não causará influência
na comunidade e muito menos vai honrar o nome de Deus. Por isso ele diz, nós vamos dizer, tem liberdade aqui, o Espírito Santo de Deus. Porque eu sou, aleluia, a sua casa, eu sou o seu lar, Espírito Santo de Deus. Não tenha liberdade. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Coisas de lugar. Oh Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Meus irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos do poder do alto. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Teu Espírito, Senhor. A maior necessidade da igreja é estar cheio do Espírito de Deus. Curve a sua cabeça, eu gostaria de estar orando por você neste momento. Pai querido, Pai bendito, Senhor de nossas vidas, pertencemos a Ti, Senhor. Entregamos nossas vidas a Ti, para que o Senhor possa cuidar, Senhor. Pai, que Teu Espírito possa estar sobre nossas vidas, nos capacitando, nos ajudando, direcionando nossos passos, nossos atos, atitudes. Dê-nos, Pai, o Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós carecemos, nós precisamos de Ti, Pai. Abençoa Teu povo, Senhor. Abençoa Teu povo que carece de Ti, Senhor. Senhor, abençoa este país. Abençoa as autoridades. Meu Senhor, haja no nosso meio, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Sua casa, Sua morada, eu sou Teu lar. aleluia. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Sua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Já começou a mudança. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu perdão que é completo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu restaura a minha alma, a nossa alma. Muito obrigado porque o meu coração, o nosso coração é a Tua morada. Querido, assim, eu tenho certeza, pastor, se continuasse, a gente ia continuar aqui. E algo que hoje, comentando com o Diácono Sebastião, aconteceu pela manhã, ontem e hoje pela manhã. O pastor Alain, ele preparou uma mensagem para pregar de manhã, tudo perfeito, tudo já revisou ela de manhã, levantou mais cedo, revisou, tudo certo, para ele chegar aqui e deixar que o Espírito Santo de Deus restaure a sua alma. Ele teve que mudar e pregar a pregação que ele já tinha pregado na terça-feira. Sabe por quê? Porque a morada do Espírito Santo de Deus é a casa, é o seu coração, é o meu coração. E quando você atenta para Ele, Ele faz tudo isso. Aonde eu quero chegar? Geralmente a gente pergunta sempre se o pastor tem algum hino que ele gostaria que nós cantássemos dentro da mensagem que vai ser pregada. E ele deixou cada uma à vontade, à mercê da equipe de louvor. E os hinos, pastor Batista, encaixou tudo de acordo com aquilo que ele pediu a Deus. Ele falou: Senhor, confirma para mim essa mensagem que eu vou pregar de novo, que eles cantem o hino que está dentro da mensagem. Pastor, queridos irmãos, é esse o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Atenta para Ele, porque Ele fala com você. Um abraço, um pequeno abraço, que ficou um abraço enorme. E o nosso pastor Ricardo continua pregando. Hoje não podemos abraçar, mas continuamos abraçando, mesmo de longe. Abraçamos um ao outro. Sabe por quê? Que o Espírito Santo de Deus
Ele tem a morada no seu coração. Eu sou tua casa, eu sou o teu lar. E o perdão dele é completo. Aí chega agora à noite, nosso pastor João Batista trouxe essa mensagem tão poderosa, tão maravilhosa. Não combinamos de cantar esse hino, né, pastor? Na verdade, nós nem nos vimos esse período, mas é o Espírito Santo de Deus, é Ele que faz isso. E eu tenho certeza, querido, que você que está aqui hoje, você que vai nos ouvir, essa mensagem está direcionada para mim, para cada um de nós que estamos aqui, e para você que vai nos ouvir. E o louvor que foi entoado, ele tem tudo para dizer para você. O Espírito Santo de Deus, ele quer e vai restaurar a sua alma. Ficamos de pé. Só um aviso: dia 31 de dezembro desse mês, que será quinta-feira, o nosso culto, que todo ano nós fazemos a nossa pequena vigília, né, de 10 até meia-noite. Esse ano, por motivo dessa pandemia, o pastor vai estar fazendo assim o culto às 19 horas. Tá bom, querido? Vai ser das 19, no mais tardar 8h30, 20h30, 21 horas. Não vai passar disso. Ele vai fazer o possível de terminar até mais cedo, mas é necessário que você faça a sua inscrição. Após o culto vai ter um irmão ali com a ficha para você se inscrever. Se você já se inscreveu, não deixe de vir. Se porventura acontecer de chegar na semana que vem, na outra semana que procede o final do mês e do ano, se você não puder vir e você fez a sua inscrição, avisa com antecedência para que outro que queira vir possa estar aqui, porque nós não vamos poder ter todos aqui. Então nós vamos fazer aqui o máximo que podemos colocar, se eu não me engano, é uma faixa de 75 a 80 pessoas. Então, querido, você que fez a sua inscrição, não deixe de vir. E ainda há vaga para você que não fez, tá bom? Vamos orar. Quero agradecer a presença dos irmãos que aqui estão. Batista já falou. Muito obrigado em nome do nosso pastor, em nome da igreja, ao filho do Batista, a você, que sempre saudade de você. Deus abençoa, nosso irmão aí, que Deus abençoa, e a cada um de nós. Não sinta, você já é abençoado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oramos. Mais alguma coisa, Diácono Sebastião? Deus, somos gratos a Ti pela Tua infinita misericórdia e bondade, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, por restaurar a nossa alma. Muito obrigado, Senhor, por esse período que passamos aqui na Tua casa, Te adorando, Te bendizendo e exaltando o Teu nome. Agora, Senhor, estaremos retirando deste lugar para retornar ao nosso lar. Seja conosco como Tu sempre esteja conosco. Estaremos indo para o retorno para o nosso lar, pedindo que Tu nos dê, no nome de Jesus, uma noite abençoada, de um sono tranquilo e reparador. E Te entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, a vida de cada um de nós. E principalmente, Pai, aqueles que se encontram internados com esse processo desse Covid, Senhor. Restaura, Senhor, a alma, restaura a saúde, ó Pai, de cada um. E a cada um de nós, mantenha-nos, Senhor, a nossa saúde. Assim entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, esse culto, ó Pai, a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Vá em paz e que o Espírito Santo de Deus te abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.